Alguns pensam que política, religião e futebol não se discute. Sinto te dizer, só que hoje aqui nós vamos discutir política, religião e até um pouquinho de futebol. Até porque não tem como, é tudo que as pessoas estão discutindo na semana. De domingo passado até domingo agora, ninguém falou de outro assunto a não ser política. O brasileiro nunca gostou tanto de ver um debate político na vida. Porque os debates modernos têm algo que o brasileiro ama, que é baixaria. Então, hoje nós vamos estudar na palavra de Deus sobre o candidato mais rejeitado da história das eleições. Esse candidato foi Jesus Cristo. E hoje eu quero responder uma pergunta um tanto quanto ousada. Se Jesus estivesse aqui agora, em 2024, em quem ele votaria? Já se perguntou isso? Porque muitos de nós ainda estamos decidindo os nossos votos para as eleições de daqui 2 semanas. Mas a pergunta que fica é: em quem Jesus votaria? Então vamos comigo em Mateus 22, versículo 15. Em quem Jesus jogaria uma cadeira? Mas acho que Jesus era mais civilizado. Ainda que ele fez um chicote. Mas isso é assunto para outro sermão, de outro dia. Mateus 22, 15, a Bíblia fala: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Então aqui nós vemos a cena de um debate político. Primeiro porque nós temos Jesus, temos os discípulos dele, e nós temos aqui algumas facções políticas. Então, quando nós vemos grupos religiosos na Bíblia, como aqui são citados os fariseus e os herodianos, nós temos que entender que esses grupos, eles tinham muita ligação com a política também. Como foi ao longo de toda a história. Se você observar a história, você vai ver que os grupos que tinham mais poder religioso também eram os que tinham mais poder político. E na Bíblia não é diferente. Nós temos aqui primeiro o grupo dos fariseus, que vão até Jesus para poder colocar ele numa saia justa. Como, de novo, a gente está acostumado a ver nos debates políticos, na televisão. Os fariseus eram a maior facção dos judeus naquela época, e a mais importante também. Então, eles acreditavam que nós deveríamos obedecer plenamente à lei de Moisés, para só assim ter um relacionamento íntimo com Deus. Então era um relacionamento baseado na obediência à lei mosaica. Eles também, politicamente, eram contrários à dominação romana. E eles acreditavam que a libertação viria, novamente, através da obediência dos judeus à palavra de Deus. Nós temos também aqui os herodianos. Nós temos essa facção política religiosa também, liderada, como o próprio nome já diz, por Herodes. Nós temos alguns Herodes que aparecem na Bíblia, então aí nós também temos uma tradição de família. Quando Jesus nasceu, você tem aí a figura de Herodes o Grande.
Depois da morte dele, você tem alguns outros Herodes. E eles têm um papel importante na história da Bíblia. Inclusive na morte e crucificação de Jesus. Os herodianos, eles tinham uma visão diferente dos fariseus em relação à política de Roma. Eles pensavam assim, se você não pode vencer os romanos, então junte-se a eles. Essa era a linha de pensamento deles. Nós temos também na Bíblia, a gente não vai ler aqui em Mateus 22 hoje, mas os zelotes. Os zelotes, eles eram radicais ao extremo no aspecto político. Então, eles eram totalmente contrários à dominação de Roma. Eles acreditavam, Deus é o único Deus, nós devemos obediência a Ele e a mais ninguém. Então, eles eram completamente contrários à dominação de Roma. E eles estavam ainda dispostos a ir à luta armada para poder se libertar desse domínio. Nós temos também, nós vamos ver aqui mais para frente, os saduceus. Também era um grupo político influente, um grupo religioso. Era a casta mais rica, financeiramente falando, dos judeus. E entre outros aspectos, eles eram contrários à crença de eventos sobrenaturais. Eles, por exemplo, não acreditavam na ressurreição dos mortos. E Jesus vai refutar eles sobre isso. Então, nós vemos esse cenário religioso, ao mesmo tempo político, aqui no primeiro século, da mesma forma que é hoje. Então, não é só aqui, como eu falei, ao longo de toda a história, até os dias de hoje, a política está completamente ligada à religião. A religião está completamente ligada à política, porque são duas ferramentas de poder que muitas pessoas usaram ao longo da história para poder influenciar pessoas e ganhar vantagens com isso. Então, se você for nas igrejas hoje, você vai ver candidatos políticos lá na frente. Você vai ver sendo pregado no púlpito a defesa a um candidato X, contrário a um candidato Y. Então, hoje, nós não estamos aqui para falar desse tipo de política. Nós estamos aqui para entender a perspectiva de Jesus, para entender em quem Jesus votaria. Eu acredito que Jesus votaria nele mesmo. O que vocês acham? É meio que de praxe para um candidato, quando ele vai lá nas urnas eleitorais, ele vota o número, faz assim. Agora, imagina ele não votar nele mesmo. Você vê ainda candidatos que tiveram pelo menos um voto nas eleições. O que significa que nem a mãe votou nele, talvez nem a esposa, mas pelo menos a autoestima dele está em dia. Ele votou nele mesmo. Então, eu acredito que Jesus votaria nele. Então, o candidato que Jesus votaria hoje deveria ter as mesmas características que o próprio Jesus. Deveria ter a mesma visão política, religiosa que Jesus. Quem sabe a mesma visão e o mesmo time de futebol de Jesus. Que bom que a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas esse é o grande ponto aqui. Nós queremos entender qual era a visão política de Jesus, para poder compartilhar disso. Então, se a gente seguir lendo no versículo 18, a Bíblia fala: mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. Ele lhes perguntou: de quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Então, olha isso. Jesus aqui, ele é colocado numa saia justa, como eu disse. Eles querem saber inicialmente qual era a posição política de Jesus sobre pagar imposto a César, ao imperador, a Roma, ou não. Então, essa era a forma que queriam pegar Jesus. Então, você é a favor de Roma, como são, por exemplo, os herodianos, ou você é contrário a Roma, como são os fariseus, como são os zelotes, por exemplo? Qual é a sua posição política, Jesus? E Jesus dá a resposta mais genial de todas. E essa resposta é conhecida até hoje. Ele fala: pega uma moeda, e alguém foi lá e pegou.
de quem que é a imagem na moeda? Eles falam de César. E aí Jesus responde para eles: então dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. E ainda as pessoas que queriam perseguir ele ficam admiradas com a resposta que ele deu. Então, em quem Jesus votaria? Primeiro ponto, em alguém que lidera suas opiniões. Jesus era um líder de opinião nato. Jesus tinha opinião muito forte para tudo. E por saber disso, as pessoas justamente vão até ele e perguntam: Jesus, qual é a sua opinião? Então, Jesus hoje em dia talvez seria conhecido como um influencer. Seria um youtuber. Teria milhões de seguidores. Talvez é o que mais teria seguidores e o que mais teria dislikes também. Porque ele tinha opiniões fortes e polêmicas. Mas Jesus era conhecido por isso. E as pessoas, nesse caso, queriam usar a opinião política dele para poder usar isso contra ele. E Jesus sai da forma mais genial possível. Ele não responde a pergunta inicialmente, mas ele dá um indício do que nós deveríamos fazer quando o assunto é liderar as nossas opiniões. Então, hoje nós vemos muitos líderes de opinião por aí afora. Nós vemos... E, na verdade, não é tão difícil ser um líder de opinião assim. Eu lembro quando eu era adolescente, um dos maiores líderes de opinião que existia era uma banda colorida que usava calça roxa, calça laranja, verde, limão, fosforescente, chamava Restart. E do nada, depois que essa banda surgiu, todo mundo começou a usar calça colorida. Aí surgiu a moda de pintar o cabelo, isso e aquilo, não é? Por isso que estão mais velhinhos aí, talvez na época do Manuel, os líderes de opinião eram o quê? Menudos? Não se reprima. Eu não peguei essa época. Mas você vê, não é tão difícil assim ser um líder de opinião. E quando você expõe sua opinião, ainda a respeito de uma vestimenta, muitas pessoas vão te amar. E você vai ganhar muita influência com isso, mas ao mesmo tempo outras pessoas vão te odiar. É assim nas mídias, com as bandas, é assim na política. Não é o que acontece hoje em dia. Então é só você colocar um post no Facebook sobre a sua opinião política, muitas pessoas vão falar: é isso aí, vamos lá, tô com você. Mas outras pessoas vão te deixar seguir na mesma hora. Então qual que é o ponto sobre opiniões? Tudo bem ter uma opinião. Tudo bem usar calça colorida, se quiser. Tudo bem ter uma opinião política. Tudo bem. Entende? Tudo bem ter um partido político. Tudo bem votar em um candidato. Tudo bem. Agora a pergunta que fica é: a sua opinião deixa as pessoas maravilhadas com Deus, como Jesus deixou aqui? Ou elas ficam com raiva de você? Porque é isso que acontece quando a gente entra no espectro político. Só de colocar uma opinião política, tem um grupo inteiro de pessoas que vão concordar com você, só que tem um grupo inteiro de pessoas que vão odiar você, não vão querer falar com você mais. E a gente tem visto isso mais e mais se intensificar. A polarização política tem entrado ainda nas famílias, nas igrejas, em todos os lugares da sociedade. Agora, qual é a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus? Como cristãos, a respeito de ter uma opinião política? Olha em 1 Coríntios 9 comigo, versículo 19. Vamos, irmão. Entrega. 1 Coríntios 9. Versículo 19. Fala: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei.
Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Essa era a visão de Paulo, a mesma visão de Jesus. Paulo fala que eu me fiz tudo para com todos, para ganhar o maior número possível de pessoas, para ser coparticipante do Evangelho como eu. Então Paulo fala, eu me fiz judeu para os judeus, ainda que ele não fosse mais judeu, ele era cristão. Então ele fala, eu vivo hoje ainda como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os judeus que estão debaixo da lei. Agora, para os que não estão debaixo da lei, os gentios, eu me fiz como um gentil, para ganhar eles. Para os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar, novamente, o maior número possível. Será que Paulo tinha uma opinião política? Talvez. A gente sabe que antes ele era fariseu. Talvez ele continuasse pensando politicamente como os fariseus. Seria melhor Roma deixar o domínio. Será que Jesus tinha uma opinião política? Talvez. Talvez ele simpatizava politicamente com os herodianos. Você não pode vencê-los, junte-se a ele. Por isso ele paga o imposto junto com Pedro. Mas a grande questão é essa. Eles não usavam a opinião política deles para influenciar politicamente pessoas. E com isso, segregar o grupo que pensava diferente. Tanto Jesus como Paulo, eles estavam interessados em ganhar as pessoas pro evangelho e não para a política. E esse é o problema de ser um cristão militante. Você vai ser incapaz de viver essa escritura. Você vai ser incapaz de falar, eu estou fazendo tudo para com todos, para ganhar o maior número possível. Então, se Paulo estivesse aqui hoje, ele ia simpatizar com as pessoas de esquerda. Politicamente falando. E ele ia simpatizar com as pessoas de direita, politicamente falando. Ele ia simpatizar com as pessoas de centro. Ele ia simpatizar com todo mundo, porque para ele o mais importante nunca foi a opinião política. Paulo e Jesus jamais acreditaram que a política ia salvar o mundo. Somente a palavra de Deus é capaz de salvar o mundo. Muitos livros que escreveram por aí, muitos livros políticos ainda, conseguiram mudar o mundo. Isso sem sombra de dúvida. A política é sim capaz de mudar o mundo. Mas só a palavra de Deus é capaz de salvar o mundo para ele. Amém? Então, o que eu quero te desafiar hoje é, não seja um cristão militante. Guarda a sua opinião política entre você e Deus. Você pode até falar com uma pessoa que seja próxima com você, num a um. Mas um discípulo de Jesus jamais deveria expressar politicamente a sua opinião por aí afora, para todo mundo. Não porque você não possa fazer isso, todo mundo tem liberdade de expressão, mas porque se o nosso ideal é ganhar o maior número possível, você lidera as suas opiniões, como Jesus e Paulo fizeram, e deixa as pessoas maravilhadas com Jesus Cristo. Estão comigo, irmãos? Se é para virar votos para alguém nessa eleição, eu quero te chamar junto comigo a virar votos para Jesus Cristo, o candidato perfeito, o candidato que sim vai cuidar dos seus interesses, o candidato que tem o melhor para você. E nisso nós podemos acreditar com certeza. A política virou um pouco como jogo de futebol. Esse fanatismo realmente não se discute. Então, o que nós podemos sim discutir é viver uma vida de obediência à Bíblia. Lidere suas opiniões. Sem dúvida, se Jesus fosse votar num candidato, ele votaria um candidato que lidera suas opiniões políticas. No versículo 23, nós vamos ver a segunda característica de um candidato que Jesus votaria. Mateus, vamos voltar lá, 22.
Mateus 22, 23. Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro e até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Enquanto a ressurreição dos mortos, vocês não leram o que lhes disse, o que Deus lhes disse. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Algo, novamente, ainda falando do assunto político, algo que me deixa um pouco incomodado com a política, ainda mais de hoje em dia, essa coisa de tudo é fake news. Então, uma pessoa fala uma coisa, não, isso é mentira. Aí a outra fala outra coisa e ela é acusada de mentir também. Então, no final do dia, você nunca sabe quem está falando a verdade. Porque não tem um parâmetro para julgar objetivamente, parece. Não é? Não tem um livro de regras para você ver claramente o que está escrito e quem está mentindo ou quem está falando a verdade. É difícil, porque na política as pessoas manipulam muito os fatos. Ela até pega algo que é verdade, mas ela modifica para ser favorável àquilo que ela defende. E aí já não é mais verdade, é mentira, mas é uma mentira sutil, que ainda assim é mentira. Agora, Jesus é questionado por um grupo político, saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles trazem uma questão aqui para Jesus. Jesus, olha isso. Tinha uma mulher casada, o marido dela morre. Depois, essa mulher se casa de novo. E o segundo marido morre. Depois, ela casa de novo e o terceiro marido morre. O quarto morre, o quinto morre. O sexto morre, o sétimo morre. Que mulher é essa? Meu amigo, o que mais me impressiona dessa história é o sétimo cara que decidiu casar com ela. Ela matou 6 já. Por que você vai casar com ela, seu maluco? Não é? Bom, e aí eles questionam. Para mim, essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu faria para Jesus. Por que o sétimo decidiu casar? Mas eles perguntam, no céu, teoricamente ela teria 7 maridos. Você que defende a ressurreição. Com quem ela vai estar casada? Qual dos 7? Jesus responde, vocês estão enganados. Então ele falou, fake news. É mentira o que vocês estão falando, não faz sentido. Só que qual que é o argumento que Jesus usou para defender que era mentira o que eles estavam falando? Ele falou, vocês estão enganados porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, esse é o incrível do cristianismo. Nós temos o VAR perfeito. Falando de futebol agora, eu falei que a gente ia falar de futebol também, não é? Então, no futebol, quando um time marca um gol, você está em dúvida se foi impedimento, se foi uma falta, o juiz faz o sinal do VAR, e ele valida o gol ou não, certo? Agora, seria incrível ter um VAR para tudo, né? Na política, imagina. Nós temos um VAR no cristianismo. O VAR é a palavra de Deus, ponto final. E Jesus fala, vocês estão enganados porque vocês não leram a Bíblia. Por isso. Vocês não leram que Deus fala sobre Abraão, Jacó, Isaac? Fala que Deus é o Deus deles no tempo presente, ou seja, eles não estão mortos agora, eles estão vivos. Deus é um Deus de vivos. E aí, novamente, as pessoas ficam admiradas com Jesus. Então, em que candidato Jesus votaria? Segundo ponto de hoje, em alguém que lidera as suas convicções.
Então, nós falamos de opiniões, né? E podemos ter opinião para tudo, é muito fácil fazer isso. Como eu falei, desde uma vestimenta até uma opinião política. E não é difícil hoje ter uma opinião. Você abre o YouTube, vê um influencer e toma a opinião dele para você. É assim que muitas pessoas fazem hoje. Entende? Então, a opinião desse cara é a minha opinião para sempre, em tudo que ele falar. Agora, quando assuntos são convicções, aí é diferente. A convicção está acima de uma opinião. A convicção é uma crença absoluta. É uma crença enraizada no seu coração. Entende? Não foi proposto a ninguém. Olha, você é em pecado, agora você tem que fazer uma oração. Não acontece. Não está escrito o termo e nem o conceito. Ninguém na Bíblia foi batizado como um bebê. E quando nós nos levantamos e lideramos as nossas convicções,
para estarem alinhadas à palavra de Deus e pregamos a verdade para as pessoas, nós somos acusados de ser uma seita. Eu não sei qual é a lógica disso. Sendo que no primeiro estudo, ou no segundo estudo, que seja, para a maioria das pessoas, o que a gente fala é, não acredita em mim. Eu não quero ser um novo Jim Jones ou coisa parecida. E eu te falo aqui hoje, nessa reunião, não acredita em mim. Eu quero te desafiar hoje a ser um bereano. Em Atos 17, a Bíblia fala de um grupo de judeus provenientes da Bereia que ouviram um sermão de Paulo, assim como vocês estão me ouvindo agora. Eles fizeram as anotações, eles prestaram atenção em Paulo, fala que eles receberam a mensagem com grande interesse, mas eles não acreditaram em Paulo, o apóstolo, que fazia milagres. Eles não acreditaram nos milagres. Eles não acreditaram em Paulo pelo nome que ele tinha, pelo título que ele tinha como apóstolo. Eles falaram, é interessante o que você está falando, parece fazer sentido, mas deixa eu estudar minha Bíblia. Em Atos 17 fala que eles estudaram as Escrituras, examinaram as Escrituras diariamente, para ver se era assim mesmo, o que Paulo tinha ensinado. E depois de ler, depois de estudar, depois de examinar, a Bíblia diz que eles creram. Eu quero te desafiar a ter esse coração hoje. A ter suas convicções fundamentadas na palavra de Deus e na palavra de Deus somente. Porque essa ignorância dos saduceus, por não conhecer as Escrituras, é a maior maldição que existe na humanidade hoje. Você já deve ter ouvido falar que a ignorância é uma bênção. A ignorância é uma maldição. Não sou eu que falo isso. Oséias 4:6 fala, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, imagina isso. Não conhecer hoje os critérios da salvação. De verdade, de verdade. Eu quero te chamar a levantar a mão hoje. Aqui. Levanta a mão hoje se você tem certeza da sua salvação. Certeza, absoluta. Tem muitas pessoas com a mão levantada, o que é bom. Pode abaixar. Mas eu quero falar com você que não levantou a mão. Como o restante do seu domingo vai ser tranquilo, sem saber responder essa questão? Como você vai ficar em paz nesse domingo? Como você vai ficar em paz em trabalhar amanhã, segunda-feira? Como você vai ficar em paz até a semana que vem, sem saber responder essa pergunta? E o que acontece, ainda no meio religioso, é que ninguém responde essa pergunta para você. Não é? Parece que o segredo é viver a sua vida inteira sem saber responder essa pergunta. Você quer realmente ter uma surpresa no final? Se não, eu te convido a estudar a Bíblia com quem te convidou hoje. A ter as suas convicções baseadas na palavra de Deus. Tomar as decisões que a Bíblia te chama para ser um discípulo de Jesus Cristo. Viver uma vida comprometida. Liderar as suas convicções. E ser talvez o candidato em quem Jesus votaria hoje. Amém? Terceiro e último ponto, Mateus 22, versículo 34. A Bíblia fala, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Terceiro e último ponto. Lidere seu relacionamento com Deus. Então, depois de ouvir a resposta de Jesus para os saduceus, alguns peritos na lei vieram até Jesus novamente para pôr ele à prova. E perguntam, Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Já que você conhece tanto a Bíblia, me fala, qual que é o maior mandamento? Uma prova boa. Finalmente, uma pergunta inteligente. E Jesus responde ela. É a primeira que Jesus responde. E ele fala, ame ao seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento.
E o segundo é, ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei e todos os profetas. Jesus respondeu assim a resposta. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus, é liderar o seu relacionamento com Deus. Isso para Jesus era o mais importante. E é isso que ele queria que as pessoas finalmente entendessem. Seu partido político não vai te levar para o céu. O seu time de futebol não vai te levar para o céu. Só um relacionamento com Deus vai te dar eternidade. Então, para que gastar tempo à toa falando de coisas inúteis, coisas que vão durar pouco tempo? Jesus tinha essa linha de pensamento. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Por que ao invés de gastar tanto tempo nessas coisas, a gente não foca na nossa salvação, no nosso relacionamento com Deus? E faz isso com o nosso próximo, ajuda ele a pensar a mesma coisa. Jesus viveu isso. Ele viveu isso com ele mesmo, ele cultivou um relacionamento com Deus e ele cultivou o amor entre os discípulos dele. Eu fico imaginando, Jesus tinha um discípulo chamado Simão, o Zelote. Lembra os Zelotes? Eram os radicais, politicamente falando. Ele tinha um outro discípulo, um outro apóstolo chamado Mateus, que era o cobrador de impostos, que era a favor de Roma. Eles tinham opiniões políticas contrárias. Imagina a convivência entre eles. Eu tenho certeza que saiu alguma farpa em algum momento. Imagina Jesus chamando eles para ter tempo. Vem cá, Simão, vem cá, Mateus. Mateus, o que você postou no Facebook hoje? Fala. Isso deixou Simão ferido. Olha ele, tá chorando. Mateus, pede perdão pro Simão e apaga o post, por favor. Tá bom, Jesus. Então, talvez devesse ser assim, não é? Simão, que era o mais radical, talvez quando viu o post, pegou a cadeira. Jesus falou, Simão, não! Agora, nós vemos que definitivamente hoje, o meio religioso não aprendeu a lidar com as diferenças de opiniões. Porque não aprendeu a amar o seu próximo como a si mesmo. Essa é a questão. Por isso que se você vai numa igreja hoje, você vai ver uma igreja assim. Todos politicamente de direita. Todos politicamente de esquerda. Todos brancos. Todos negros. Todos asiáticos. Aqui na Liberdade tem muitas igrejas assim. Quando na realidade, o que a palavra de Deus ensina e o que nós acreditamos, é só olhar ao seu redor aqui, é todos discípulos, todas as cores, todas as posições políticas e todas as nações. É isso. Então, quando você olha para o lado e vê alguém tão diferente de você, em todos esses aspectos, isso não te deixa incomodado ou com raiva. Isso te deixa maravilhado com Deus. Porque você pensa, irmão, eu te amo. E é só porque eu amo a Deus primeiro. É por isso. Eu nunca seria seu amigo se não fosse por amar a Deus. Eu nunca falaria com você se não fosse por amar a Deus. Mas eu te amo. Eu te amo porque eu amo a Deus primeiro. Amém? Isso é muito importante para Deus. Quando nós damos esse voto de amor e de confiança uns para os outros. Então, daqui a alguns meses vai fazer 6 anos que eu fiz o segundo voto mais importante da minha vida, no altar. E eu falei para minha esposa, eu prometo que eu vou ser fiel a você até o final da minha vida. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E quando ela ouviu isso, sabe o que ela falou? Eu também.
Você vê, o casamento é um voto dos dois lados. E assim é o cristianismo. Assim é o cristianismo. Então, olha o que a gente acabou de ouvir aqui na frente. Nós vimos 3 pessoas vindo aqui. Nós vimos Guilherme, que foi batizado essa semana. Nós vimos a Tainara, que foi batizada essa semana, vir aqui. Eles já foram batizados, eles já fizeram o voto deles. Mas nós vimos uma última pessoa, o Alexandre Casa, vir aqui. E ele fez o voto mais importante da vida dele. O voto número 1. Ele falou, Jesus Cristo é o meu Senhor. O que implica dizer que, a partir desse momento, a vida inteira dele é dedicada para servir a Jesus. Esse é o propósito de vida dele. Agora, quando você faz esse voto, sabe o que Deus faz? Ele faz um voto também. A Bíblia fala, em Mateus 28, quando você se torna um discípulo, quando você é batizado, e quando você continua sendo ensinado a obedecer tudo que Jesus ensina, ele faz um voto, ele fala, eu vou estar com você até o fim dos tempos. Esse é o voto de Deus para você, Alexandre, nessa manhã. Olha que incrível. Então, eu quero concluir dessa maneira. Em quem Jesus votaria? Muito fácil responder essa pergunta depois de hoje. Ele votaria em alguém que lidera suas opiniões, em alguém que lidera suas convicções na palavra de Deus, e alguém que lidera o seu relacionamento com Deus. Inevitavelmente, a pessoa que faz essas 3 coisas, ela vai estar aqui na frente um dia, falando a mesma coisa que o Alexandre falou. Jesus é o meu Senhor e Salvador. E quando você faz um voto como esse para Deus, Deus faz um voto para você. Deus vota em você. Olha que incrível. Então, vamos voltar para terminar na resposta de Jesus sobre pagar imposto a César ou não. Ele pega a moeda e fala, de quem é a inscrição? De quem é a imagem dessa moeda? De César. Então, dá a César o que é de César. Essa é a primeira parte da resposta. Agora, a segunda parte da resposta é dá a Deus o que é de Deus. E eu te pergunto, se a imagem de César estava na moeda, onde está a imagem de Deus agora? Está em você. Gênesis fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, olha que incrível. Em quem Jesus votaria? Naqueles que dão a Deus o que é de Deus. Jesus votaria, e vai votar, na verdade, não só nessas eleições, mas a cada dia, em todos aqueles que dão um voto de confiança para Ele. E para Deus seja glória. Amém.